Olá, alunos do segundo período de matemática. Meu nome é professor Antônio Rafael, né? Nós vamos estar agora trabalhando, né, algumas atividades complementares da aula 2, que ficou faltando, lembra? Então, tudo bem. Nós vamos começar falando de áreas de quadriláteros e de algumas figuras. Então, olha aqui. Nós vamos estar vendo agora a área do retângulo, que é base vezes altura, todo mundo já sabe. A do quadrado é o lado ao quadrado. A área do losango, que é diagonal menor multiplicado pela diagonal maior, dividido por 2. E a área do círculo, não é? Que é πr ao quadrado. Mas é o seguinte, eu quero relacionar aqui com vocês o seguinte, que a área do quadrado, a área do losango e a área do círculo, ela parte do mesmo princípio, do princípio da base da área do retângulo. Então acompanhe no slide para vocês verem. No slide vocês estão vendo um retângulo, né, que tem uma base e tem uma altura. Para você calcular a área desse retângulo, basta você multiplicar a base pela altura, certo? Então a área do retângulo é base vezes a altura. Acompanhe no próximo slide. Você tem a área do quadrado. O princípio é o mesmo. O princípio vai ser o princípio do retângulo. Olha, o princípio do retângulo, que é base vezes altura. Então, a área do quadrado também é base vezes altura. A única observação aqui é que a base e a altura são iguais. Tem medidas iguais. Então, fica A multiplicado por A, que dá A ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado é o lado ao quadrado. E se você observar essa outra figura, você tem um losango, que também, a dedução dessa fórmula, ela parte do mesmo princípio. O princípio da área do retângulo, base vezes altura. Então, como que nós vamos chegar nessa equação partindo dessa, né? Então, nós temos que encontrar aqui um retângulo. Observe para vocês verem nesse próximo slide. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o quê? Um losango. Vou pegar, então você está vendo nesse losango eu tenho quatro triângulos. Esses triângulos são triângulos congruentes, tá? E não iguais, congruentes. Então eu vou pegar esse triângulo, vou colocar aqui. Aliás, deixa eu voltar aqui para vocês verem primeiro. Só para vocês verem a figura aqui, ó. Só um momentinho. Né? Só um momentinho. Então, tudo bem. Vocês têm aqui, ó, um losango. Nesse losango, você tem a diagonal maior, né? E a diagonal o quê? Menor, tá? Eu vou pegar agora e vou deslocar esse triângulo. Esse triângulo vou colocar aqui, ó. Certo? E esse outro triângulo vou colocar aqui. Então, que figura que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um retângulo. A diagonal maior, ela ficou ainda com a mesma medida. Agora, a diagonal menor, ela ficou com a metade. Você calculando a área, utilizando aquele raciocínio, base vezes altura, você chega na área do losango. A base será diagonal menor dividido por 2, diagonal menor dividido por 2, vezes a altura, que é diagonal maior, vou chamar de D2. Então, essa fórmula, que é uma equação, está representando a área do losango. Então, o que vocês podem estar vendo nisso aqui, ó, né? Então, eu quero afirmar para vocês que a área de qualquer figura, ela parte pelo mesmo princípio, a área do losango. O próximo slide, você tem um círculo. Então, a área de um círculo também parte do mesmo princípio, base vezes altura. Vocês sabem que a área do círculo é πr ao quadrado. Mas de onde vem πr ao quadrado? Dessa equação aqui, ó, desse mesmo princípio, do retângulo. Acompanha também aí no slide. Nós vamos agora para o círculo. Olha aqui, área do círculo. Nós temos um círculo nessa figura. Nós vamos pegar esse círculo e vamos dividir em n partes. Infinitas partes. Nós vamos pegar então essas partes, né? E nós vamos organizar ela de maneira que nós temos uma figura próxima ao retângulo. Então,
A altura. Qual que é a equação para a gente encontrar a área dessa figura? É base vezes altura. A altura é o raio da circunferência. A altura é o raio da circunferência. E a base é a metade do comprimento da circunferência. Certo? Então, o comprimento da circunferência é 2 π raio. A metade dividido por 2. Por isso que você tem este valor aqui, ó, certo? Vezes o raio. Que você chega na expressão da área do círculo. Então, nós vimos nessa aula, pessoal, algumas maneiras de estar calculando a área do quadrado, do losango e do círculo em função da área do retângulo, certo? Então, bons estudos e até mais.